Olá pessoal, Guilherme das Smart Planilhas e hoje eu vou ensinar a vocês como calcular probabilidade no Excel. Porém, antes de irmos para a função prob, que é a função que calcula a probabilidade no Excel, nós precisamos entender o conceito da probabilidade, a fórmula. A fórmula se resume entre o número de elementos dividido pelo número de elementos desejado. Porém, no Excel é um pouco diferente. A função prob é composta por 4 elementos, sendo 3 deles obrigatórios e um opcional, sendo eles o intervalo x, que é o número de elementos, o intervalo da probabilidade, o limite inferior e o limite superior, que é um argumento opcional. Então, trazendo para a célula a nossa função, nós podemos selecionar todo o intervalo x, intervalo da probabilidade, e em seguida, como queremos saber a probabilidade de cair nos números de 2 a 4, definimos então nosso limite inferior sendo 2 e o nosso limite superior sendo 4. E aqui ele nos retorna que a probabilidade de cair entre os números 2 a 4 é de 45%. Para a gente formatar isso daqui como porcentagem, basta a gente clicar neste ícone logo no menu superior do Excel. Seguindo então, temos as funções de análise combinatória no Excel, pois conseguimos emendar o assunto de probabilidade com análise combinatória. E dentre as funções temos a função permute, permutas, combin e combina, onde vamos explicar cada uma delas. No exemplo a seguir, nós precisamos calcular quantas permutações existem para a palavra livro. Então, por padrão, a gente sabe que para calcular as permutações simples, a gente precisa saber o número de elementos e transformar esse número em um elemento fatorial. Nesse caso, utilizando a função permute, temos 5 elementos e como queremos o máximo de permutações, digitamos 5 também. 5 também. E retorna 120. E para a gente conseguir provar esse resultado, a gente sabe que esse 5 tem que ser fatorial. Ok? Então, a gente vai fazer 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. E veja que o resultado realmente é 120. Seguindo então, nós utilizaremos a função permutas. A função permutas, ela retorna o número de permutações para um determinado objeto com repetições. Então vamos observar esse exemplo aqui. Quantos grupos de 2 podemos formar com 7, 8 e 9? Então, utilizando a função permutas, que seus argumentos são número e número escolhido, nós sabemos que o número é 3, porque temos 3 elementos, e o número escolhido, o número de combinações, é 2, nos retornando, então, 9. Ok? Já para as permutações com repetições, no Excel em si não temos nenhuma fórmula pronta. Mas a gente pode pegar a fórmula matemática e transcrever para o Excel. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui. Quantos anagramas podemos formar com a palavra matemática com repetições? Nós sabemos que a palavra matemática tem 10 letras com 3A, ou seja, 3 repetições, 2 T's, 2 repetições, e 2 M's, com 2 repetições. Então a gente sabe que para a gente calcular as permutações com repetições é o total de elementos dividido pelo produto das repetições. Ou seja, vamos utilizar a função fatorial, para a gente não precisar ficar escrevendo 10 vezes 9 vezes 8. Isso aqui já agiliza todo o processo. Dividido então por 3 repetições, que tem 3 A's, vezes 2, que temos 2T, 2 repetições, vezes 2 vezes novamente, porque temos também mais 2 repetições, porque temos 2 M's aqui. E damos um Enter. Porém, veja que se nós fizermos a fórmula da permutação com repetição, o resultado dará diferente. Isso porque temos que colocar o denominador entre parênteses.
Agora veja que o resultado é 151.200 possibilidades. Indo então para o nosso próximo exemplo, nós utilizaremos a função combin, que é basicamente a fórmula matemática de combinação simples. Então, utilizando a função combin, para calcular este problema, quantas equipes de 3 pessoas é possível formar com 42 candidatos? Então aqui o nosso número vai ser 42 e o número escolhido 3. E aqui nos retorna 11.480 equipes é possível formar com 42 candidatos de 3 pessoas. Ok? E por último, temos a função combina, que é com combinação com repetições. Então aqui a gente tem uma lanchonete oferece 4 tipos de salgados. Qual é o número de maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados? Então, utilizando a função combina, nós temos um número, que nesse caso é o 4, número de elementos, e aqui as repetições. Qual é o número de maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados? Chegando então em 84 maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados. E esse então foi o vídeo de probabilidade de análise combinatória no Excel. Caso você não tenha entendido, temos o nosso post disponível no nosso site, explicando passo a passo cada função, cada argumento e também cada fórmula da probabilidade da análise combinatória. Então, bom, pessoal, aproveite para conhecer o nosso site e adquirir um dos nossos produtos. Até a próxima!